É isso que eu acho que me move a estar aqui, é isso que tem que mover vocês a estar aqui. Olhar para o Senhor. Se existe alguma sombra de confusão no coração e no rosto de vocês nessa noite, olhem para o Senhor antes de qualquer coisa. Antes da gente começar a falar até sobre o tema de hoje, eu queria falar isso. Olhem para o Senhor, se existe alguma sombra de confusão no coração de vocês, se existe algo que está na mente de vocês que está incomodando, olhem para o Senhor. Quando a gente olha para Ele, os nossos rostos ficam radiantes. É isso que a palavra diz em Salmos 34:5. Bom, queria compartilhar com vocês sobre algo que me pediram para falar. Acho que está muito relacionado com aquilo de onde vocês me conhecem, de onde vocês têm me visto, que é, na maioria das vezes daqui, eu tenho estado os últimos anos aqui na igreja, frequentando as needs, frequentando as programações, e boa parte delas eu estava aqui cantando, estava tocando violão, estava participando do louvor. Boa parte de vocês me conhecem por conta disso. E eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre o que tem queimado no meu coração a respeito de louvor, de adoração, a respeito do que é isso. E eu queria inicialmente começar falando com vocês sobre o conceito disso, o significado disso. Eu acho que todas as pessoas aqui têm um conceito, têm um significado para aquilo que é adoração, para aquilo que significa a adoração na vida de vocês. E a gente sabe que as pessoas usam essa palavra adorar, as pessoas usam essa palavra eu adoro tal coisa, eu adoro aquela coisa, eu adoro isso, eu adoro aquilo. E é um significado totalmente diferente do que a gente tem aqui dentro. Quem aqui é de família cristã, quem aqui tem pai e mãe cristãos, por exemplo? Levanta a mão aí, quem tem pai e mãe cristão. Vocês com certeza já passaram pode abaixar, já passaram pela experiência de vocês falarem alguma coisa. Poxa, eu adoro esse lugar, eu adoro essa comida. E sua mãe fala para você adora não, você gosta, você ama. Então, vocês com certeza já passaram por essa experiência. E eu acho que essa experiência reflete um pouco do que é aquilo que eu tenho para falar nessa noite. O conceito de adoração no mundo lá fora, o conceito de gostar, você ter, adorar alguma coisa, é você ter extremo prazer naquilo, você gostar de algo intensamente. Esse é o conceito de adoração, segundo o conceito geral das pessoas. Mas a gente sabe que existe um conceito diferente aqui dentro da igreja. E que muitas vezes a gente se engana dentro da igreja também. Muitas vezes a gente, dentro da igreja, a gente acredita que a adoração é o momento do culto que é dedicado ao louvor. E não é. A gente acredita que a adoração é aquele momento em que Vilker pega a guitarra aqui, vai, faz um solo legal e tal, tudo mais. Cadê Vilker? Não necessariamente é isso, gente. Isso é parte da adoração, mas a adoração não se resume a isso. E eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite, porque eu acho que é importante que vocês entendam isso. E eu acho que a melhor forma da gente entender um pouco do que é adoração de verdade é a gente olhando a Bíblia. Quanto mais a gente lê a Bíblia, menos a gente fala besteira. Quanto mais a gente lê a Bíblia, menos a gente tem convicções erradas. Então eu queria começar lendo o texto de João 4:23. É um texto extremamente conhecido e acho que vamos colocar aí. Se Deus quiser, a gente vai usar bastante a Bíblia hoje, mas vocês podem manter a Bíblia de vocês nesse texto, tá? Podem abrir a Bíblia de vocês em João 4:23 e deixar nesse texto, ok? O resto não se preocupem. A gente vai usar bastante a Bíblia, mas foquem nesse texto. Tá. Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz misericórdia. Misericórdia para mim também, porque Lucas não colocou ainda na TV. Tá. Qualquer coisa eu vou na moda antiga aqui também. Vou de crente também. Aí, tá lá. Vamos lá. Amém? Misericórdia? Espera aí, gente. Vamos lá. No entanto, está chegando a hora. E de fato, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Consegue colocar o 24 também? Boa. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Gente, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela palavra de Deus. A gente cantou inclusive sobre isso aqui. E eu confesso que talvez seja meu louvor favorito, essa música. Em espírito, em verdade. Não vou te complicar não, João. Pode ficar de boa. Mas
Esse texto, ele fala basicamente o conceito de adoração segundo a Bíblia. A gente falou aqui sobre o conceito segundo o mundo, é gostar intensamente de alguma coisa, é você ter prazer intensamente em alguma coisa. A gente falou sobre o conceito religioso, que muitas vezes nós temos, mas não é um conceito certo, de que a adoração é o momento do culto, que a gente louva e canta músicas. E agora eu quero falar sobre o conceito bíblico. O conceito bíblico diz pra gente que a adoração, ela deve ser feita em espírito e em verdade. O Senhor requisita adoradores, e esses adoradores necessitam adorar em espírito e em verdade. E o que é que essa adoração em espírito e em verdade quer dizer? Vocês não precisam abrir, mas eu vou pedir para colocar em Romanos 12:1. E o texto de Romanos 12:1, Paulo está falando um pouco mais sobre o que é essa tal da adoração em espírito e em verdade. Esse padrão de adoração, esse conceito de adoração, que é o conceito de adoração que a gente precisa seguir. Pode colocar Romanos 12:1. É o texto que reflete um pouco do que é essa adoração. E ele vai dizer: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, essa é a adoração verdadeira. O culto racional ao Senhor, o culto de sacrifício, sacrifício vivo. Pode deixar o texto aí, não precisa tirar não. Sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É alguém que, estando vivo, se sacrifica. É alguém que, estando vivo, morre para os seus próprios desejos, morre para as suas próprias vontades. E todas as esferas da sua vida, todas as esferas da vida dessa pessoa começam a refletir algo maior do que ela. Isso é a adoração. Adoração é mais do que simplesmente um momento de culto. Adoração é mais do que gostar de alguma coisa. Adoração é algo que é central na sua vida e alcança todas as esferas da sua vida. Influencia todas as esferas da sua vida. Então ela influencia a forma como você fala. A sua adoração influencia a forma como você fala. Influencia a forma como você conversa com as pessoas. Influencia a forma como você trata a sua família. Influencia os lugares que você frequenta. Influencia as roupas que você veste. Influencia em tudo. A adoração é mais do que gostar intensamente de alguma coisa. E é mais do que um momento do culto. A adoração é um estilo de vida. É necessário que antes da gente entender qualquer coisa nessa noite, precisa ficar claro que a adoração é um estilo de vida. E que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Beleza? Eu queria trabalhar uma dinâmica aqui com vocês que eu acho que seria bem interessante. E eu acho que vai fazer a gente compreender um pouco mais do que seria essa adoração em espírito e em verdade. E essa dinâmica é a seguinte. Eu vou falar uma frase e eu quero que vocês completem essa frase. Pode ser? Massa. Então a frase é a seguinte: eu falo e vocês respondem. A frase é essa: eu falo e vocês. Legal, mais uma vez. Eu falo e vocês. Legal. Eu acho que a gente entendeu legal. Essa dinâmica eu acho que eu vou repetir algumas vezes durante a pregação. Inclusive vou fazer mais uma vez agora. Eu falo e vocês. Legal. A gente vai fazer isso algumas vezes hoje. E eu acho que vai ser uma forma de a gente internalizar aquilo que é a adoração, segundo o conceito bíblico. O que eu quero dizer com isso? A adoração, a gente tem parcela na adoração. A gente tem responsabilidade na adoração. Eu já falei aqui que a gente precisa levar a adoração como estilo de vida, como algo que influencia em todas as esferas da sua vida. Já falei que a adoração precisa fazer diferença em todas as escolhas que você faz. Mas a adoração, ela não começa em você. Você é parte da adoração. Você participa da adoração. Mas a adoração, ela não começa em você. É muita altivez da nossa parte dizer que a adoração parte de nós. É muita centralidade do ser humano dizer que a adoração parte do meu coração e é sobre mim mesmo. A adoração nunca foi sobre isso. A adoração é sobre algo que a gente participa, mas que não parte da gente. Assim como nessa situação onde eu falo e vocês me respondem, a adoração é isso. A adoração funciona como uma resposta onde Deus é o centro dessa situação. É o centro desse ecossistema. E a gente responde a isso. Queria ler mais um texto que eu acho que vai refletir um pouco disso. Vamos lá para Lucas 1,46. Espera aí, foi mal, gente. Não precisa abrir, não. Eu esqueci de falar isso. Quando eu digo vamos lá, eu estou falando com o Lucas. Ó. Podem deixar aí no mesmo texto. Lucas, coloca aí Lucas 1,46. E esse texto, eu vou dar o contexto para vocês. Maria, ela está descobrindo que ela está grávida de Jesus. É um dos eventos, um evento extremamente importante na história. Maria está descobrindo que ela está grávida de Jesus, sendo virgem. Ela era virgem e ela está grávida de Jesus. Jesus está no ventre dela, ela está descobrindo isso. E ela está manifestando a sua adoração
através dessa descoberta dela. Então a gente vai ler aqui qual é a reação de Maria. Ela disse: então Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Ajudou o servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera dos nossos antepassados. Esse texto ele fala sobre a reação de Maria diante de uma descoberta, como eu já falei, de que Jesus estava no ventre dela. E é algo muito maior do que ela. Jesus, apesar de estar dentro dela, é algo muito maior do que ela, e muito maior do que ela poderia dimensionar. Então a gente entende com esse texto que a reação dela é em engrandecer o Senhor, em glorificar o Senhor, em falar da natureza do Senhor, em falar do passado, de coisas que Deus fez pelo povo dela. Ela fala sobre Abraão, ela fala sobre coisas que Deus fez pelo povo dela. Para quem não conhece essa história, é legal. Na verdade, eu acho que você vai ter que ler a Bíblia toda para entender um pouco mais dessa história, porque fala sobre Jesus, fala sobre Abraão, fala sobre Maria. Mas Jesus ele vem sendo apontado desde o início da Bíblia. E quando Maria ela recebe a presença de Jesus no ventre dela, ela percebe que o Deus que colocou Jesus ali, o Deus que estava no ventre dela, é o Deus digno de ser adorado. E a única reação possível dela é a adoração. A única reação possível dela é: a minha alma engrandece ao Senhor. A única reação possível diante da presença de Jesus no ventre dela é de que a alma dela engrandece ao Senhor. E essa é a mesma lógica, essa é a mesma ideia, esse é o mesmo ecossistema que funciona entre nós. O Senhor fez para que funcionasse dessa forma. A adoração não parte de nós. Eu falo e vocês? Legal. A adoração não parte de nós. A adoração parte do Senhor. A adoração parte da presença do Senhor em nós. E a partir disso, a gente adora Ele, a gente glorifica Ele. A nossa vida glorifica Ele, as nossas atitudes glorificam Ele. Quando a gente está aqui no momento de louvor, que é um exemplo extremamente palpável, é um exemplo que eu, por exemplo, já vivi muitas vezes, a gente canta e a gente está cantando não é para impressionar vocês, não é para que vocês achem bonito, e também não é para que, por exemplo, a gente não canta para que o Senhor venha, a gente não canta como se a gente estivesse clamando: Espírito, viva em mim, porque na verdade Ele já vive. A gente canta porque o Senhor já está presente neste lugar. A gente glorifica ao Senhor porque Ele já está presente neste lugar. Então é uma resposta. A presença de Deus é real aqui. Por isso a gente responde. Da mesma forma, a sua vida precisa ser uma resposta à presença de Deus na sua vida. O Senhor se faz presente no seu coração. O Espírito Santo se faz presente no seu coração. Jesus se faz presente na sua vida. E você precisa responder à presença de Jesus na sua vida. A sua vida precisa ser uma resposta, uma forma de adoração à presença do Senhor na sua vida. Então, independente do ambiente onde você frequenta, seja na escola, seja na sua casa, seja aqui no momento de louvor, quando a gente canta, a sua vida precisa responder à presença de Jesus. As suas escolhas precisam responder à presença de Jesus. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é, precisam responder à presença de Jesus. Porque a lógica do reino é: eu falo e vocês? Legal. É isso. Eu acho que a gente conseguiu entender legal qual é a lógica da adoração. A lógica da adoração é essa. O Senhor construiu para que fosse assim. E enquanto a gente caminhar diferente disso, a gente está falhando diante do Senhor. Enquanto a gente estiver pensando que talvez a adoração parte da gente, a gente está falhando. E enquanto a gente também estiver indiferente ao que o Senhor está fazendo, a gente também está falhando. Enquanto o Senhor estiver presente aqui e a gente estiver indiferente, tem alguma coisa errada. Enquanto o Senhor estiver presente no seu coração e você não estiver respondendo a isso em adoração, tem alguma coisa errada. Enquanto as suas atitudes não estiverem de acordo com a presença do Senhor em você, você não está caminhando num estilo de vida de adoração. Porque adoração é mais do que gostar intensamente de alguma coisa.
Adoração é mais do que um momento específico que a gente chama de louvor dentro do culto. A adoração é estilo de vida, é sacrifício vivo, é abrir mão da vida para viver. Essa é a lógica do reino, essa é a lógica da adoração. E eu queria continuar falando sobre isso, mas eu acho que vocês conseguiram entender de forma clara qual é a dinâmica que funciona da adoração. Como que funciona a adoração, como que a gente tem que proceder diante da presença do Senhor. Eu acho que a gente entendeu isso. Mas a gente se pergunta muitas vezes por que a gente falha diante de responder ao Senhor, por que a gente falha em conseguir estar de acordo com a presença de Jesus no nosso coração. E eu queria fazer uma dinâmica agora bem interessante, que eu acho que vai ser bem legal, que vai dizer um pouco sobre o porquê que a gente falha em responder ao Senhor. E eu acho que a gente já fez uma dinâmica bacana, que foi a dinâmica para entender como funciona a lógica do reino. E a gente já entendeu que o Senhor fala, o Senhor age, o Senhor está presente e nós respondemos. E agora a gente vai entender por que nós falhamos em responder ao Senhor. Tem uma dinâmica bem bacana agora, eu acho que vocês vão gostar bastante. E eu vou falar uma frase aqui, e eu quero que vocês tentem completar essa frase, tá? Quero que vocês tentem completar essa frase. Vamos lá. Quem aqui sabe quem é Davi Peixoto? Então, a frase é a seguinte: Davi Peixoto, líder de integração missionária dos Adolas, já se fantasiou com as roupas típicas do país? Ninguém sabe responder? Você tinha que ser PP. Mas enfim, foi boa, eu gostei, você tentou. Mas ninguém sabe responder? Tá. Eu acho que agora vocês vão saber responder. Vamos lá. Eu não sei usar isso aqui não, gente, mas eu vou tentar, tá? Eu vou dar alguns segundos para vocês digerirem a imagem. Você gostou, Davi? Queria mandar um salve aqui para Daniel Peixoto. Muito obrigado, Daniel Peixoto, pela contribuição. Gente, agora, vamos lá. Davi Peixoto, líder de comunicação, líder de integração e ação missionária dos Adolas, já se fantasiou com as roupas típicas do país chamado... Legal, vocês entenderam. Boa. Vamos lá. Vamos continuar, né? Então, já tem gente aí com medo, já tem gente se tremendo todo. Mas enfim. Continuando na mesma lógica, eu queria fazer outra pergunta para vocês, outra afirmação e vocês completam. Samuel Carreia. Cadê Samuel? Ah, é? Tá aqui. Líder de comunicação. Oi? Para eu passar? Tô meio de passar errado, mas vou tentar. Líder de comunicação, tá na minha frente. Dos Adolas, já quebrou ossos da... Bom, legal vocês terem tentado, mas todos erraram. Esse é... Só pra gente combinar direitinho, ali eu fiquei na dúvida entre braço e mão, mas eu acho que a mão dele tá quebrada, né? Confirma, Samuel. É a sua mão ou o seu braço? É o braço? Então, beleza. Vamos combinar direitinho. Samuel Carreia, líder de comunicação dos Adolas, já quebrou o... Legal. Vocês estão entendendo? Legal. Então a gente já sabe até agora que Davi tem um amor muito grande pelo México, que Samuel não era lá esse quietinho todo e já quebrou o braço. E agora, se vocês acham que acabou, não acabou. E ainda tem gente com medo aí que eu sei.
O próximo. Vamos lá. Não precisa passar não, deixa que eu vou falar primeiro. David Rosas, vulgo Xuxão. David Rosas, líder de intercessão dos Adolas. Já lutou. Bons palpites. Mas ninguém acertou. Acertaram ali agora. Xuxu. É homem. Cadê ele? Cadê ele? Vamos lá. Nosso karateca aí. Grande Xuxão. Taekwondo? Olá, até eu estava errado. Taekwondo. Então vamos lá. David Rosas, líder de intercessão dos Adolas, já lutou. Quem falou karatê aí, velho? Parece, eu me enganei também antes de Xuxão se declarar. Quem luta taekwondo é o quê? Você lutou e não sabe, velho. É o quê? Tá o quê? Taekwondista. Tá vendo aí, Xuxão? Nem você sabia. Bora. Bora pro próximo. Vamos lá. Por último, mas não menos importante. Ele tá achando que ele vai escapar. Ele tá cheio de dente ali olhando pra mim, achando que ele vai escapar. Por último, mas não menos importante. Viu que é Sacramento. Já se fantasiou de... Gostou, viu que? Eu, sinceramente, eu fiquei bem na dúvida sobre o que é isso. Eu tô entre tucano, arara. É o que, viu que? Viu que? Diga aí o que? É o que isso aí? É o quê? É arara? Eu não sei, você que é especialista na área. Então, arara, né? Vamos lá. Viu que é Sacramento, líder de louvor dos Adolas, já se fantasiou de... Boa. Arara azul. Pode tirar essa foto aí, pra galera não perder o foco. Até eu tô... Enfim. Gente, essa dinâmica foi bem bacana. Pelo menos pra mim, né? Não sei pra quem. Eu me diverti bastante. Mas... eu falo e vocês... Legal. A gente tentou fazer a mesma dinâmica com essas imagens, de eu falar e vocês responderem. Mas vocês perceberam que a gente teve um sucesso tentando fazer isso? A gente não conseguiu fazer isso com essas fotos. A gente tentou em todas as fotos. No máximo alguém acertou ali no chute e tal, mas como coro, como grupo, vocês não conseguiram acertar a resposta em nenhum momento. E a gente tentou e tal, mas a gente não conseguiu responder essas imagens de maneira correta. E antes de eu explicar essa dinâmica, eu queria ler o texto dessa noite que eu pedi para vocês deixarem aberto até agora. Tá? Eu tenho um tempinho ainda, mas eu vou pedir para a banda já ir subindo. A banda já pode vir já. Viu que você que quer? Tá, vamos lá. No mesmo texto, galera. Foca aqui, vamos lá. No mesmo texto, não precisa mexer na Bíblia, não precisa conversar. É no mesmo texto que vocês estão desde o início da pregação. João 4. Só que agora a gente vai começar um versículo um pouquinho antes. A gente vai começar de João 4, 22. Lucas, coloca pra gente aí. E a partir do versículo 22, a gente vai ter um pouco da resposta sobre o que é a nossa dinâmica.
Vamos focar aqui, galera. Para quem não abriu ainda, deixa quieto. Pode seguir ali. Então vamos lá. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Volta para o 22, por favor. Vamos ler mais uma vez. Vocês, samaritanos. Vamos ler junto? Sempre quis fazer isso. 3, 2, 1 e... Vocês, samaritanos. Pois. Legal. Essa é uma aspas de Jesus. Ele fala isso no momento em que uma mulher samaritana, ela fala com ele. E ele diz o seguinte, olha só, ele diz assim: olha, vocês samaritanos, vocês não sabem o que vocês adoram. Os samaritanos não eram um povo, não eram do mesmo povo que Jesus. Era um povo que não adoravam ao mesmo Deus. Era um povo que tinha uma cultura diferente. Era um povo inimigo, digamos. Não era inimigo, mas não era... Enfim, não tinham a mesma cultura, não tinham o mesmo Deus. E Jesus, ele deixa isso bem claro, e ele mostra qual é a distância que existe entre os judeus e o seu povo, e a identidade dele e a identidade daquele povo. Que é o seguinte: vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós conhecemos o que nós adoramos. A salvação vem dos judeus. Quando ele fala a salvação dos judeus, não é dizendo assim: poxa, nós judeus somos bons e vocês são ruins. Ele diz assim: eu sou a salvação. Ele é a salvação que vem dos judeus. Jesus Cristo é a salvação que vem dos judeus. E ele bate no peito e ele fala: a salvação vem dos judeus. E nós precisamos conhecer aquilo que nós adoramos. Por que a dinâmica, quando a gente tentou fazer com essas imagens, por que a dinâmica não funcionou com essas imagens? Alguém tem um chute, um palpite? Que vocês não sabiam a resposta. Vocês não conheciam essas imagens. Vocês nunca tinham visto essas imagens antes. O que a gente consegue enxergar com esse texto é que o fato definitivo para vocês não conseguirem responder às minhas perguntas, não conseguirem responder às minhas proposições que eu fiz aqui, era o fato de vocês não conhecerem as imagens que eu coloquei aqui. Da mesma forma, antes, quando a gente estava falando sobre a adoração ser uma resposta, o meu último questionamento foi: por que nós não conseguimos responder ao Senhor? Por que nós não conseguimos responder a Ele em adoração? Se o nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida de adoração, tem que ser um estilo de vida de sacrifício vivo, por que a gente não consegue responder ao Senhor em adoração? E a resposta é muito simples, e o Senhor revela na sua palavra, e Ele diz assim: vocês não me conhecem, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem, mas o meu povo precisa adorar aquilo que conhece. E eu sou a salvação. A salvação vem de mim, vocês precisam adorar aquilo que vocês conhecem. Portanto, conheçam a mim. O Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Ele fala depois: em espírito e em verdade. E adoradores em espírito e em verdade só podem adorar à medida que conhecem. Nós adoramos à medida que nós conhecemos. Amém? Você não tem como adorar algo que você não conhece. Eu queria citar um exemplo aqui muito importante. Quem aqui já foi para retiro dos Adolas? Podem abaixar a mão. Legal. Quem não foi, está chegando. É quando a data mesmo, Teteco? 31 de julho. E é o seguinte, gente. No retiro a gente vive uma experiência muito singular. Você que já foi para retiro, você sabe. Os momentos de adoração, os momentos de louvor, os momentos durante o dia são muito marcados por muita entrega. São marcados por experiências únicas. Experiências que muitas vezes a gente não tem aqui durante o ano todo. E a gente tem 3 dias de retiro. O que marca isso? Por que a gente, quando está no retiro, a gente consegue muitas vezes se entregar e responder ao Senhor em adoração de maneira muito mais convicta, de maneira muito mais pertinente do que aquilo que a gente constrói durante todo um ano aqui, muitas vezes. Cara, durante o retiro você vive 24 horas, da hora que você acorda, a hora que você dorme, pelo menos deveria.
para conhecer ao Senhor e fazer Ele conhecido na vida do seu irmão. Você vive 24 horas para isso. O seu propósito no retiro é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Você vive para isso no retiro. Você tem toda uma rotina que você faz devocional individual, você faz devocional em grupo, você busca o Senhor com outras pessoas, você participa dos cultos, você louva durante os cultos. Tudo isso, todas essas respostas que nós damos ao Senhor, de estar constantemente nos estimulando a disciplinas espirituais, buscando ao Senhor durante o retiro, são respostas que nós damos ao Senhor e nos leva a conhecer Ele verdadeiramente. E adoradores verdadeiros, que é o que o Senhor busca, em espírito e em verdade, só adoram aquilo que conhecem. E essa é a experiência do retiro. A experiência do retiro é a gente estar constantemente buscando conhecer a Deus e fazer com que o meu irmão conheça a Deus, para que a partir disso nós nos tornemos adoradores em espírito e em verdade. Por isso que no retiro a gente parece estar muito mais próximo desse versículo do que talvez nos dias de hoje. E se você ainda não entendeu, não está convicto de que o seu propósito, de que o caminho da sua vida é de que você adore ao Senhor e viva isso como estilo de vida, eu quero que pela última vez, Lucas, eu vou querer João 17:3. Podem se manter no mesmo texto, não precisam abrir, mais uma vez. Continuem aí, eu quero que vocês fiquem com esse texto que vocês estão aí. Esse é o texto que eu quero que vocês saiam no coração. Mas vamos ler João 17:3. João 17:3 vai dizer o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Senhor Jesus está dizendo: esta é a vida eterna para sempre, é conhecer a Deus e a conhecer a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Não existe outro estilo de vida, não existe outro caminho para aqueles que querem caminhar com o Senhor, para aqueles que escolheram um estilo de vida com o Senhor, para aqueles que escolheram estar com o Senhor, para aqueles que querem responder ao Senhor como adoradores em espírito e em verdade. É necessário que você conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Não existe outra alternativa, não existe outro estilo de vida. E por último eu queria retornar mais uma vez ao texto de João 4:22. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Vocês samaritanos, mais uma vez, pode voltar lá. Vocês samaritanos adoram a deuses que vocês não conhecem. Vocês samaritanos adoram a cultura que vocês não conhecem. Nós adoramos a quem nós conhecemos, pois a salvação é Jesus Cristo, pois a salvação vem dos judeus. Próximo versículo, pode passar. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Último versículo. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queria enfatizar, é necessário. Pode deixar o versículo aí. É necessário. Não é uma questão negociável. Não é uma questão que é possível, é provável. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário que os seus adoradores o conheçam. É necessário que os seus adoradores tenham o Senhor como estilo de vida. É necessário. Eu não posso sair daqui hoje sem deixar essa mensagem no seu coração, de que você precisa responder à presença do Senhor no seu coração. A adoração, ela é mais do que gostar intensamente de alguma coisa. A adoração, ela é mais do que o momento que a gente tem no culto. A adoração, ela é mais do que qualquer coisa desse tipo. A adoração é um estilo de vida, e você precisa responder ao Senhor com esse estilo de vida. O seu coração, aquilo que está no seu coração é o Senhor Jesus, e você precisa responder ao Senhor Jesus que vive em você com o seu estilo de vida. E esse estilo de vida só vai ser mudado, essa resposta só vai vir à medida que você conhece ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, te agradeço, Pai. Te agradeço, Senhor, por essa noite, Senhor. Te agradeço pela tua natureza, Pai, que mesmo com os nossos pecados escolheu morar em nós, Jesus. Mesmo com as nossas falhas, escolheu viver nos nossos corações, Jesus. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor, no meio da lama e da sujeira, o Senhor nos encontra, Jesus.
e enviou o Teu Espírito, Senhor, para morar nos nossos corações, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor vive em nós, Pai. Mas eu te oro, Senhor, nessa noite, Pai. Nos dá força, Senhor, entendimento, Senhor, clareza, Senhor, e conhecimento, Senhor, para responder a Ti, Jesus. Nos dá fome e sede, Senhor, para conhecer a Ti e, consequentemente, Te responder, Jesus. Responder a Ti, Jesus, da maneira como é devido, Senhor. Com o louvor que o Senhor merece, Pai. Com a adoração que o Senhor merece, Pai. Com as nossas vidas, Senhor. Senhor, eu te oro, Pai, para que esses jovens aqui, Pai, possam Te responder dessa maneira, Pai. Para que esses jovens, Senhor, possam Te contemplar e te coroar, Jesus, na vida deles dessa maneira, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria fazer um convite aqui. Primeiramente a ficar de pé. Queria que antes de qualquer coisa, antes de qualquer apelo, antes de qualquer convite, a gente começasse a cantar essa canção. Para que a gente venha cada dia mais retornar ao lugar de adoração. Estar ligados com o Senhor e com o propósito dEle para as nossas vidas. De conhecer a Ele e de adorar a Ele, responder a Ele em conhecimento. Vamos cantar essa canção juntos. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que quero.